Olá, sejam bem-vindos à aula 5 do curso O Líder Transformador. Você já viu que para você se transformar em um líder, você precisa escolher um líder de referência, saber fazer perguntas reais sobre liderança, entender o contexto, o cenário no qual a liderança é exercida e qual é a essência da liderança, ou seja, o que faz um líder. Agora, o que nós vamos ver é como transformar o conhecimento e as suas habilidades em ações efetivas de liderança. Essas ações são conhecidas como competências de liderança. E é claro que elas são percebidas devido à sua imagem, à sua postura e principalmente à sua fala. Quais são as competências fundamentais de liderança que você tem que aprender? Essas competências são 6 e elas são a comunicação, a delegação, o follow-up, o feedback, a motivação de pessoas e, finalmente, a gestão de agenda. Essas são as principais competências essenciais que você deve dominar para se desenvolver como líder. Inicialmente, você deve perceber que a liderança humana ela é única do mundo. Por quê? Porque se você olhar no reino animal, quem é que vai liderar o seu grupo? Normalmente será aquele animal que é o mais forte, ou seja, a liderança no reino animal ela é exercida pela força e essa é praticamente a única maneira de se liderar em toda a natureza, exceto para os seres humanos. Por quê? Além da força física, ou seja, aquela habilidade que você tem de provocar um dano a alguém, a liderança humana ela também pode ter uma natureza intelectual, ou seja, você pode ser líder das pessoas pela palavra. É só você observar o exemplo do Gandhi. Como é que Mahatma Gandhi fez para expulsar a coroa britânica da Índia sem disparar um único tiro? Ora, ele fez isso conversando. Nenhum de nós está em uma situação tão complicada quanto era a situação do Gandhi. Portanto, se ele conseguiu resolver os seus problemas dialogando, você também deve ser capaz de usar essa força, a força do intelecto, a força da comunicação, para poder liderar, para poder resolver os seus problemas, os problemas que você vai enfrentar como líder de pessoas. Então, a competência de liderança é a primeira que você deve desenvolver. É claro que aqui eu estou falando sobre a competência do líder, mas nunca perca de vista o seguinte: antes de você até mesmo poder aplicar essa competência com eficácia, você precisa ter muito conhecimento. Um grande problema que nós enfrentamos é que muitas pessoas acreditam que ser líder é simplesmente uma questão de você ter algumas dicas, algumas orientações que você vai parecer um líder. Aqui nós não estamos querendo que você pareça um líder, nós queremos que você seja um líder de verdade. E para isso você tem que estudar e tem que estudar muito. O que nós vamos fazer aqui é mostrar que para que você, uma vez formado, uma vez que você tem conhecimento profundo, possa ser percebido como líder e você possa agir como tal, então você vai ter que desenvolver essas habilidades, essas competências que nós vamos falar agora. Como eu disse, a primeira competência que você tem que aprender é a comunicação. E a comunicação de um líder, ela tem que ser estruturada. Por quê? Você deve ser capaz de convencer as pessoas, de inspirá-las e mesmo de influenciá-las para que elas façam aquilo que você precisa, lembre-se, para cumprir os propósitos da empresa. Lembra que nós vimos isso na essência da liderança? Então, se tudo que o líder faz é para cumprir os propósitos da empresa, a sua comunicação ela deve ter uma estrutura que começa com o propósito. É evidente que a maioria das pessoas sabe o que ela deseja, mas ela não sabe muito bem como transformar isso em um porquê ela deseja. E o líder deve começar a se comunicar em cada situação a partir do propósito, a partir do porquê. Portanto, nós vamos conversar exatamente sobre isso agora. O que é um propósito? O propósito nada mais é do que a razão pela qual você faz algo. E para nós estudarmos o propósito, vamos começar com alguns exemplos. E o primeiro deles é a Madre Teresa de Calcutá. Entre os muitos propósitos que ela tinha, um deles era exatamente o seguinte:
Se você perguntasse para a Madre Teresa sobre qual era o propósito dela, ela diria mais ou menos o seguinte para você: o meu propósito é assegurar que pacientes pobres terminais tenham uma morte digna. E morte digna significa que o paciente tem que estar em uma cama, com lençóis limpos e com um voluntário segurando na mão dele, preferencialmente no momento em que ele vier a fechar os olhos. Ou seja, você consegue imaginar a cena? Uma pessoa em uma cama, com lençóis limpos e um voluntário, preferencialmente segurando na mão dele no momento em que ele vier a fechar os olhos. Um grande segredo de você se expressar por meio de propósitos é você ser capaz de transformar este propósito em uma cena compreensível para as pessoas. Esse é um grande problema melhor dizendo, que nós enfrentamos dentro das empresas. Por quê? Muitas vezes o líder ele sabe falar sobre os resultados que ele deseja atingir em termos financeiros, mas ele tem muita dificuldade de transformar esses resultados em ações visíveis para as demais pessoas. É como se um técnico de futebol, em vez de dizer aos seus jogadores o que eles devem fazer em campo, ficasse gritando ao lado, batendo a mão, dizendo assim: pessoal, 3-0, 3-0, 3-0. Ou seja, você dizer apenas qual é o número que informa que você atingiu o resultado que você deseja, não orienta as pessoas a respeito do que elas têm de fazer. Portanto, você vai dar um grande salto na sua capacidade de liderar sempre que você conseguir transformar aquilo que você deseja, o seu propósito, em uma cena compreensível para todas as pessoas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você que você não deve responder para mim. É uma pergunta que ela deve ficar pairando sobre você em toda a sua vida. E a pergunta é a seguinte: qual é o seu propósito? É claro que se eu faço essa pergunta para você e eu acabei de dar o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, você deve estar pensando assim: puxa, mas eu tenho que ter um propósito daquele tamanho? E a resposta é não. E aí nós vamos para o segundo exemplo. Eu prefiro que você tenha um propósito que seja tão centrado em você quanto era o propósito do Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna entrou na Fórmula 1, era muito compreensível, muito claro que o principal propósito dele era ganhar corridas. Como é que nós sabíamos que este era o propósito dele? Porque o Ayrton, ele batia quando ele estava em segundo ou terceiro lugar, porque o carro dele não tinha condições de ganhar as corridas, mas como este era o propósito dele, ele acabava batendo. Agora, observe o seguinte: o que as pessoas ao redor do Ayrton ganhavam quando ele ganhava uma corrida? Nada. É claro que eu sou um fã do Ayrton Senna, acompanhei muito de perto a carreira dele, mas o fato é que o propósito de ganhar corridas não parece, num primeiro momento, um propósito assim tão elevado. É algo extremamente desejado por ele, mas não necessariamente algo que vá beneficiar outras pessoas. Mas aí, quando você começa a olhar a sequência da carreira dele, você observa os benefícios de você ser muito sincero, muito autêntico ao desejar um determinado propósito. Porque o próprio exemplo dele mostra o seguinte: quando o Ayrton finalmente começou a ganhar corridas, isso já pelo ano de 1985, o Ayrton entrou na Fórmula 1 em 1984 e em 85 finalmente ele começou a ganhar corridas. E ao acontecer isso, ele percebeu o seguinte: que o verdadeiro propósito dele não era ganhar corridas, mas sim ser campeão do mundo de Fórmula 1. E para ser campeão do mundo de Fórmula 1, o Ayrton percebeu que às vezes compensava ele, em vez de bater o carro para tentar ganhar a corrida, ele preservar o carro para chegar em segundo, terceiro, quinto lugar, porque isso somava pontos para o campeonato. Ora, neste caso você já observa o seguinte, que o simples fato de você mudar o seu propósito muda o seu jeito de se comportar. Em um determinado momento ele queria ganhar corridas e apenas isso, então ele batia o carro quando ele estava em segundo e terceiro, porque ele estava forçando para tentar chegar lá. Em outro momento, quando o propósito dele muda e o propósito é ser campeão do mundo de Fórmula 1, então ele preserva o carro para poder ganhar pontos para o campeonato. Para você deve pensar exatamente nisso, ou seja, como que o seu propósito deve alterar o seu comportamento para que você possa atingir a ele. Ora,
Quando o Ayrton finalmente começou a ganhar corridas, a ganhar campeonatos, isso já no ano de 1988, foi uma comoção mundial, não apenas no Brasil, mas no mundo. O Ayrton Senna era um grande ídolo. E quando ele finalmente ganhou pela primeira vez o campeonato, todo mundo comemorava, foi uma sequência de festas e tal. E em um desses eventos, um repórter virou para o Ayrton e perguntou o seguinte: Ayrton, agora você é campeão do mundo de Fórmula 1. O que você quer da vida? E o Ayrton respondeu o seguinte: olha, eu andei pensando e eu quero ser bicampeão do mundo de Fórmula 1. E aí foi aquela pancadaria com o Prost, que era o principal concorrente dele à época. Se não me engano, em 1989, novamente, final do ano, Ayrton Senna, bicampeão do mundo de Fórmula 1. Comoção nacional, comoção mundial, mesmo repórter, mesma pergunta. Ayrton, agora você é bicampeão do mundo de Fórmula 1. O que você quer da sua vida? E o Ayrton disse: bom, andei pensando, eu quero ser tricampeão do mundo de Fórmula 1. Quando o Ayrton Senna foi tricampeão do mundo, isso já no ano de 1991, o repórter, já esperando a resposta dele, virou para ele e falou assim: Ayrton, agora você quer ser tetracampeão do mundo de Fórmula 1? E a resposta do Ayrton foi desconcertante. Ele disse mais ou menos assim: olha, não é bem isso. E o repórter se surpreendeu. E diante da surpresa do repórter, o Ayrton disse assim: não, peraí, deixa eu me explicar melhor. Eu quero ser tetracampeão do mundo de Fórmula 1, mas eu descobri que eu somente cheguei até aqui porque eu tive oportunidades, porque minha família e meus amigos me deram a oportunidade de eu ter essa vida extraordinária. Portanto, a partir de agora, o meu propósito é assegurar que crianças brasileiras possam ter a oportunidade de ter uma vida tão extraordinária quanto a minha. O Ayrton, ele não vê a criação do Instituto e da Fundação que levam seu nome. Isso foi uma invenção da sua irmã, Viviane Senna, mas a primeira ação que o Ayrton faz para as crianças brasileiras foi criar o personagem Seninha, que ele fez junto com Maurício de Souza. Aliás, a última imagem que eu tenho de lembrança do Ayrton sem o macacão é exatamente com uma camiseta que tinha a imagem do Seninha. Bom, por que esse exemplo do Ayrton é tão importante para nós? Primeiro, que você pode ter um propósito tão centrado em você quanto você queira. Segundo, você pode mudar de propósito ao longo da sua vida. E terceiro, quando você cumpre um propósito que é muito centrado em você, você começa a ver coisas que até então não estavam tão claras para você, não estavam tão presentes para você. Por quê? Porque aquele propósito que era algo que você desejava muito, às vezes não deixava você enxergar. Mas, se após você cumprir esses seus propósitos, você conseguir criar um que seja tão marcante, tão relevante e tão inspirador quanto foi o propósito do Ayrton Senna, ele e você, nós todos vamos morrer um dia, mas o seu propósito não morre com você. Quer dizer, o Ayrton já se foi, mas o seu propósito de criar oportunidades para que crianças brasileiras tenham uma vida tão extraordinária quanto a dele permanece vivo até hoje. Portanto, essa pergunta que eu fiz para você, qual é o seu propósito, você não se sinta constrangido se o que você deseja é algo que é muito centrado em você. Porque ao cumprir esse propósito, você vai ver coisas e provavelmente vai conseguir fazer coisas que hoje você nem consegue ver em função desse seu enorme desejo, que às vezes está até um tanto constrangido aí dentro de você. Bom, saiba que são os propósitos empresariais que mudam o mundo da forma como nós o conhecemos. E aí nós vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Qual era o propósito do Bill Gates quando ele montou a Microsoft? Você alguma vez já parou para pensar nisso? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas no meu curso, em geral elas dizem assim: ele queria ganhar dinheiro. Só que para pensar, nós não compramos os produtos da Microsoft porque nós queremos que o Bill Gates fique mais rico. E nós compramos esses produtos porque, de fato, eles nos beneficiam e eles nos ajudam no nosso dia a dia. Portanto, não pode ser ganhar dinheiro o principal propósito do Bill Gates. Na verdade, se você tiver a curiosidade de ver, inclusive, a carta que o Bill Gates escreveu por ocasião dos 40 anos da Microsoft, isso foi em 2015, lá ele repete aquele que é o propósito dele na Microsoft desde a sua fundação. E o propósito é: eu quero assegurar um computador na frente de cada pessoa, quer seja no seu trabalho ou na sua casa. Por quê?
Porque uma pessoa com um computador na sua frente tem mais oportunidades. Observe que este mesmo curso aqui que você está assistindo, se ele fosse dado há 20, 30 anos atrás, nós não teríamos condições de fazer da forma como nós estamos fazendo hoje. Quer dizer, provavelmente, na melhor situação, eu teria que gravar o curso em um DVD e mandar para você. Agora, por que esse curso é possível de você estar aí no seu computador assistindo e eu estou aqui fazendo a gravação desse curso também por meio de computadores, aliás, com mais de um computador aqui por perto? É porque nós vivemos o futuro exatamente como é previsto no propósito do Bill Gates. Portanto, os propósitos empresariais, eles alteram o mundo da forma como nós o conhecemos. E você vê, né, como eu mencionei, depois de 40 anos, o propósito da empresa, o propósito do Bill Gates, continua sendo o mesmo: colocar um computador na frente de cada pessoa. Todas as empresas têm propósitos definidos. É claro que algumas delas, elas definem isso de forma bastante objetiva, quer seja colocar um computador na frente de outras pessoas, transformar a tecnologia em algo simples para ser utilizado, como é o caso da Apple, poder organizar todas as informações do mundo, como é o caso do Google, enfim. Muitas empresas têm esse propósito extremamente bem definidos. Outras, esse propósito está um tanto escondido, mas também você consegue perceber quais são os propósitos principais. Uma empresa que me chama muito a atenção é a Federal Express, porque no primeiro momento ela parece uma empresa de logística. Entretanto, quando você vê qual é o propósito dela, na verdade, o principal propósito da Federal Express é exatamente você ter tranquilidade quando algo importante que você vai enviar a alguém tem que ser feito dentro de um prazo preciso. Então, por que eu digo isso? Porque se a Federal Express tivesse o propósito apenas de ser uma empresa de logística ou de transporte de mercadorias, ela não precisaria fazer todo aquele processo de, ao coletar a mercadoria, colocar para você num site as informações que permitem você rastrear em que ponto que a mercadoria está até chegar ao destino final. Quando ela oferece isso para você, ela está te oferecendo tranquilidade, serenidade, que aquilo que você quer que chegue num determinado destino está a caminho. Então, algumas empresas têm o propósito extremamente bem definido, outras empresas você precisa refletir um pouco qual é o propósito principal dela. É claro que eu me refiro ao propósito em relação ao mercado. Por quê? Dentro de uma empresa você tem vários propósitos competindo. Muita gente acha que o propósito da empresa é simplesmente ganhar dinheiro. Ora, este propósito só interessa aos acionistas, aos empregados, sindicatos e governo, e não ao consumidor do seu produto ou serviço, não ao cliente da empresa. Portanto, quando eu pergunto para você qual é o principal propósito da empresa, eu estou me referindo em relação ao mercado. E aí são mais duas perguntas para você refletir. A primeira é exatamente essa que eu falei: qual é o propósito da sua empresa, da empresa em que você trabalha? E a segunda pergunta é: qual é o propósito do seu departamento? Estas duas informações você precisa saber falar de várias formas diferentes, principalmente motivando as pessoas ao seu redor, procurando esclarecer qual é a importância disso para os clientes da empresa, por que você deve fazer isso com muito empenho e com muito afinco. Ou seja, não adianta muito você ser uma pessoa que sabe o porquê, quais são os propósitos da empresa, do departamento, ou mesmo de uma determinada tarefa, se você não consegue comunicar isso com ênfase, com inspiração para as demais pessoas. Esse é um treino que você vai ter que fazer. Portanto, repetindo, o propósito é o primeiro elemento de uma comunicação do líder, é o primeiro elemento que você vai usar para estruturar a sua forma de falar, mas ele não é o único. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre outros elementos da comunicação, a saber, o objetivo, as alternativas para atingir esse objetivo e qual critério você vai usar para selecionar essas alternativas. Mas eu vou interromper essa aula aqui para não ficar muito extensa e também para que você possa refletir nessas perguntas que eu te fiz. Qual é o seu propósito? Qual o propósito da empresa que você trabalha e também do seu departamento? Pense nisso, escreva isso para que você possa ter como consultar e principalmente diversas formas inspiradoras de falar a respeito deles. Um bom líder sabe se comunicar por meio de propósitos e sabe quais são eles de momento a momento na sua ação.
Vamos em frente.